Prepare-se para decolar para o Comuniverso, porque hoje vamos dar uma olhada no mais novo filme da Pixar, Hélio, para ver quem são os personagens mais puros de coração. Prepare-se para ser conquistado. Mas eu acabei de chegar aqui. E hoje começaremos com o mais malvado. Bem, acho que essa é uma palavra forte. Que som profano é esse? Pare! Porque nosso pior personagem, na verdade, cai na área cinzenta. Ocupando o último lugar em nossa lista está o vilão do filme, Lord Grigon, o Imperador Sangrento de Hilurg. Com um nome desses, não deveria ser uma grande surpresa que Grigon seja o menos moral do elenco. Seu papel é na verdade meio que como Ansiedade de Divertidamente 2, onde ele consegue ser eficaz como antagonista enquanto ainda é simpático e no fundo tem uma boa alma. Dito isso, há mais do que o suficiente sobre esse cara para lhe garantir o último lugar em nossa lista. Grigon é um cara que se alimenta da dor e sofrimento de seus inimigos, com imenso orgulho do terror que ele inflige a eles. E que Deus ajude quem não reconhecer esse terror. Então, temos que dar a Grigon a medalha do pecador da ira pelo fato de que se ele interpretar algo como um insulto, ele perde a cabeça. Note que tudo isso nem sequer menciona os vários crimes de guerra intergalácticos, terrorismo e negligência infantil pelos quais ele é responsável. Pois apesar de sua redenção no final, Grigon insinua fortemente que seu velho o chamou de responsabilidade, um problema e uma decepção. Ele também mata pequenos animais por diversão enquanto negocia, mas talvez isso seja apenas uma coisa cultural? Os Hillergianos preferem negociar com gritos no ar, mas vamos passar para o motivo de ele não estar na categoria de mal verdadeiro. Apesar dos muitos problemas de Grigon, ele se redime no final. No momento em que ele suspeita que Glordon foi substituído por seu sósia, ele despedaça o Comuniverso à procura dele. Mas admiravelmente, no final, quando Glordon está quase congelando até a morte, Grigon rasga sua carapaça, um ato que lhe causaria grande elogio e desonra, e envolve seu menino para salvar sua vida, assegurando-lhe que mesmo que ele não o entenda, ele ainda o ama. Não o vemos reentrando em sua carapaça de batalha, então é seguro assumir que ele está tirando algum tempo do campo de batalha para se reconciliar com seu filho. Ele certamente é a coisa mais próxima de um vilão que este filme tem, mas ele definitivamente não é totalmente malvado. Ok, talvez um pouco malvado, mas ele tem aquela coisa do Bowser, onde ele tem um ponto fraco por seu filho que o faz se tornar um pouco menos malvado. Embora ele não tenha muita redenção, Caleb é outro personagem que não podemos chamar exatamente de malvado. Enquanto Grigon tinha muitos atributos terríveis e compensava-os com um ato de redenção, Caleb é o oposto. Ele não é pior do que o típico personagem valentão, e mesmo assim, ele não é muito de um valentão. Embora ele não devesse estar tão empenhado em mexer no comunicador espacial do Hélio, o fato permanece que Hélio o agrediu fisicamente por um acidente completo. Dito isto, Caleb foi longe demais ao intimidar Hélio durante o tempo deles no acampamento da escola interna, até reunindo seus amigos para se vestirem como alienígenas para aterrorizá-lo e forçá-lo a comer algo. Na verdade, eu não consegui identificar. Estava muito escuro. Era um inseto ou uma pedra? De qualquer forma, definitivamente não é uma culinária 5 estrelas. Caleb não é um super vilão, mas também não é um bom garoto. E para encerrar essa pequena área cinzenta, temos o clone do Glordon. Ele desempenha um papel menor, mas indispensável no filme, quando Glordon revela que não quer se tornar uma máquina de guerra hilurdiana, o que é uma perspectiva razoável, sinceramente. Hélio tem uma ideia de usar argila de clonagem para fazer uma duplicata dele que possa ocupar seu lugar. Infelizmente para o clone de Glordon, que temos que dar a medalha Darwin Pecador pela curta duração de sua vida, ele estava um pouco ansioso demais para aterrorizar a galáxia e se alimentar do sangue de seus inimigos. Até mesmo Grigon parecia bastante perturbado com as coisas que esse cara estava dizendo, e se livrou dele bem rapidamente como resultado. Embora ele estivesse apenas fazendo seu trabalho, só podemos imaginar o que essa pequena ameaça faria se fosse realmente libertada. Felizmente, o filme é muito mais leve do que isso. Então vamos passar para os personagens puros de coração, em graus variados, que compõem a seção boa. E em primeiro lugar, temos o Manual do Usuário Universal. Para um personagem que aparece com destaque nos trailers, ele não faz muito. Essencialmente, ele atua como uma pesquisa Google cósmica que sabe tudo, desde o significado da vida, até quem venceria lutas hipotéticas, até como negociar com os senhores da guerra intergalácticos. Ele recebe a medalha do pecador orgulhoso por seu orgulho compreensível no que sabe, muitas vezes se frustrando com a falta de interesse de seus usuários no significado da vida. O que quero dizer? Vamos lá, existem perguntas mais importantes para fazer. Como por que os fantasmas em Pac-Man odeiam ele tanto? A seguir é o primeiro amigo humano de Hélio, Bryce. Apesar de ser apresentado ao lado de Caleb, Bryce é um personagem muito mais matizado. Mesmo estando justamente irritado com Hélio por agredir seu amigo e colocar os três em apuros, ele ainda mostrou preocupação com Hélio e não queria machucá-lo.
Embora ele tenha concordado com o plano de Caleb para assustá-lo no acampamento, ele se certificou repetidamente de que eles não planejavam machucar Elio. E quando Caleb estava prestes a socá-lo, Bryce tentou intervir. Mais tarde ele pediu desculpas e ajudou a salvar Elio e Olga de detritos espaciais perigosos em seu caminho de volta para o Communiverse. E para quem possa ter perdido, a cena do meio dos créditos revelou que ele e Elio se tornaram amigos de verdade depois disso. Então não é preciso dizer, ele definitivamente se redimiu. O Sr. Melmac é um cara que não precisava tanto de redenção quanto precisava de validação. E claro, o cara era bastante maníaco. E há o pequeno detalhe de que ele estava disposto a arriscar incêndios elétricos e possíveis danos a satélites apenas para talvez conversar com alienígenas. Um risco bastante louco, mas é praticamente compensado pelo fato de que ele estava certo o tempo todo. Como Bryce, ele também ganha alguns pontos de herói por ajudar a salvar Elio e Olga no terceiro ato, o que lhe garante um lugar favorável em nossa lista. E agora chegamos ao personagem principal, Elio. Um pequeno garoto cuja vida é 90% conflito e 10% tentativas de ser abduzido por alienígenas do espaço. Não é difícil entender por que Elio é um pouco excluído socialmente. É difícil culpá-lo por quão excêntrico ele é, especialmente considerando sua dor pela perda de seus pais. Não é fácil para uma criança tão jovem se adaptar a uma figura parental completamente nova, muito menos lidar com a perda de seus pais. Elio só quer ir para algum lugar onde se sinta desejado pelo que ele é. Sua solidão o leva a causar muitos problemas para os outros, desde quase destruir o local de trabalho de sua tia e sua carreira, até mentir para várias galáxias sobre seu status como líder da Terra. Elio definitivamente pode fazer uma bagunça, mas ele também é profundamente cuidadoso e simpático. Ele ajuda Glordon a ter coragem para dizer ao seu pai que não quer ser uma máquina de guerra, e uma vez que ele ganha uma melhor compreensão de Olga, ele finalmente a aceita como família de verdade. Isso sem mencionar ele arriscando sua vida para negociar com Grigon, e depois voando através da galáxia para salvar seu novo melhor amigo alienígena. Seus piores momentos vêm todos dele sendo uma criança ingênua e impulsiva, mas seus melhores momentos realmente destacam o quão bom garoto ele é. Em seguida, temos uma entrada dupla para Helix e Tegmin, dois dos 3 embaixadores que encontram Elio em sua chegada ao Communiverse. Classificamos esses dois juntos porque eles realmente não fazem muito além de receber educadamente Elio no Communiverse, mostrá-lo ao redor e, eventualmente, ajudá-lo a impedir o comandante Grigon de iniciar uma guerra. Mas embora ambos sejam bons caras, temos que dar um pouco mais de crédito ao Kestra. Ela é um pouco excessivamente curiosa, tentando ler a mente de Elio desde o momento em que o conhece, mas para ser justo, seu nome literalmente significa aquela que busca. Então, novamente, diferenças culturais. Ironicamente, sua curiosidade foi usada para o bem quando ela foi forçada a ler a mente de Elio e descobrir a verdade de que ele estava mentindo. Mesmo depois de tudo isso, quando Grigon atacou e capturou os outros embaixadores, ela ainda o protegeu e comprou tempo para ele escapar para a Terra. Quando Elio voltou para salvar o dia, ela e os outros embaixadores ofereceram a ele uma vaga entre eles, mostrando um senso de justiça e honra. Há mais uma senhora deste filme que nos impressionou ainda mais, no entanto, e não é outra senão Tia Olga. É catártico como, depois que o remake live action de Lilo e Stitch massacrou completamente a mensagem de que Ohana significa família, Olga apareceu para encarná-la novamente. Ela não é perfeita e às vezes luta para aceitar Elio pelo que ele é, mas vemos um crescimento incrível dela ao longo do filme. Já é admirável ser uma analista orbital militar que basicamente ajuda a proteger o planeta de possíveis detritos, mas então você se lembra que ela perdeu seu irmão e cunhada, e está se esforçando ao máximo para criar o filho deles. Ela comete erros às vezes, como enviar Elio para um acampamento de internato que ele não queria ir, mas no momento em que ela soube que ele havia sido intimidado lá, ela imediatamente trouxe Elio de volta do acampamento. Claro, este era o clone de Elio feito de argila de clonagem, o que levou Olga a deduzir que este não era o verdadeiro Elio, e trabalhou incansavelmente para se reunir com ele. Ela pode não ser os pais de Elio, mas provou ser uma família digna para ele. A medalha de bronze da bondade vai para o supercomputador líquido. A estrela de Wish caminhou para que esse pequeno pudesse correr. Ele tem todas as capacidades de compartilhamento de informações, com assistência constante e não solicitada aos visitantes. Esse pequeno é um raio de sol em todas as cenas em que aparece, mostrando alegremente ao Elio o Comuniverso e como ele funciona, e ajudando-o no que ele precisa fazer, desde clonar-se como um substituto na Terra, até permitir que ele traduza o que os outros alienígenas estão tentando dizer a ele. Claro, ele também é muito direto, sendo um computador e tudo mais, e às vezes pode fazer algumas perguntas bem sombrias, tipo, eu sei que pensávamos que o Elio era o líder da Terra, mas dizer a alguém, ei, você provavelmente vai morrer, então você quer avisar seus parentes mais próximos, ainda não é a coisa mais sensível a se dizer. Mas também é compreensível, já que, como afirmamos, é um supercomputador. Levando a medalha de prata do bem está a mais nova adição à linha de assistentes da Pixar, Glordon. Não deixe sua aparência de chefe Metroid te enganar. Glordon é apenas um grande filhote em um grande corpo de verme alienígena.
Seu primeiro ato literal na tela é envolver Hélio em seda porque ele pensou que ele estava assustado, o que, para ser justo, ele estava totalmente certo. Gordon é uma daquelas almas puras que fará literalmente qualquer coisa para ajudar as pessoas ao seu redor, incluindo Hélio que ele acabou de conhecer. Ele estava disposto a ser usado como moeda de troca para impedir seu pai de atacar o Communiverse. Ajude-me, pai! Ele me dominou! Ele é muito forte! Apesar de estar aterrorizado com a ideia de se tornar uma máquina de guerra, como sua espécie espera que ele seja. Ele até salvou a vida de Hélio ao agir como um casulo improvisado durante um fluxo de lava. Tudo o que Gordon faz ao longo do filme é para o bem de outra pessoa, e isso o torna um dos ajudantes da Pixar mais puramente altruístas e de bom caráter que existem. Mas temos que dar a medalha de ouro da bondade a um ajudante que dá ainda mais de si mesmo, o clone de Hélio. Mas primeiro, este vídeo é trazido até você pelos membros do canal Wicked Binge. Você pode ter acesso aos nossos vídeos antes de todos os outros, além de obter emojis e distintivos de lealdade exclusivos para membros, apoiando o canal através de uma associação. Eu sei, tecnicamente o clone de Hélio estava apenas fazendo o que lhe foi dito ao agir normalmente no lugar de Hélio. Mas honestamente, ele acerta tão bem que não conseguimos colocá-lo em outro lugar senão no topo. Ele é um verdadeiro santo para suas tias, desde preparar o jantar para ela até lavar a louça dela. E quando ele é descoberto, ele se explica educadamente e por que está lá, ajudando Olga a encontrar o verdadeiro Hélio. Uma vez reunidos, o clone se prepara para decompor e oferece ao par usar seus restos como fertilizante. Mas quando eles pedem um favor a mais, ele se torna uma distração para que Olga e Hélio possam invadir o local de trabalho de Olga. Sem esse momento de auto-sacrifício, Hélio e Olga não teriam conseguido salvar Gordon e potencialmente todo o universo. E o clone de Hélio fez tudo isso sem pedir literalmente nada em troca. Isso lhe rende um grande sinal de positivo no ato final e nossa medalha de ouro do bem.